Bom dia, amado ouvinte. Graças ao Senhor por mais uma segunda-feira. A leitura do nosso alimento diário, segunda-feira, da semana 3, onde o nosso ponto para ele com oração está baseado em Lucas 24:32, que nos diz: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunhas as Escrituras? E o título da mensagem do dia de hoje, segunda-feira, é a palavra que faz arder o coração. Louvamos o Senhor. Nós louvamos o Senhor, amado ouvinte, porque a restauração do Senhor, ela se deu com resultado em ressurgimento de um amor reverente à sua palavra. E daí ocasionou e tem ocasionado o alistamento de um exército de pessoas comprometidas, aleluia, com a vontade de nosso Deus. O Senhor nos mostra que a palavra profética não diz respeito somente a conhecimento bíblico. Ao longo da história, muitos santos se dedicaram a estudar a palavra do Senhor, a entender as Escrituras. No entanto, esse entendimento bíblico por si só não é a palavra profética, porque ela diz respeito especialmente à direção que Deus dá à igreja. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Está baseado em 2 Pedro 1,19. Nós cremos que a Bíblia ela é o registro da palavra fundamental de Deus. Isso está em 2 Timóteo 3,16. Nada pode fugir desse trilho, mas Deus ele usa um canal, um profeta, para nos falar a palavra de maneira viva. Isso está em Apocalipse 1:1. No Evangelho de João, Jesus disse que ao nós irmos às Escrituras, nós temos ali a vida divina. Porque essas palavras elas são inspiradas pelo Espírito Santo e ela foi registrada com a palavra de Deus. Mas quando Deus deseja comunicar a sua vontade ao seu povo, ele inspira um canal para que essa palavra brilhe em uma luz como uma noite escura, nos apontando a direção. Nós louvamos o Senhor. É como ouvir a voz do Senhor, amado ouvinte. Quando imergimos nessa palavra, nós ganhamos mais revelação. Depois que o nosso Deus, ou seja, Jesus ressuscitou os discípulos, eles ficaram meio que perdidos. 2 deles descendo ali para o caminho de Emaús, para a aldeia de Emaús, eles conversavam ali sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém, falando justamente de Jesus o Nazareno, dizendo que era um varão perfeito, poderoso em obras, de palavras diante de Deus e de todo o povo. De repente, o próprio Jesus se aproxima deles ali, vai andando com eles, mas eles não o reconheceram porque Jesus estava com o corpo ressurreto, ele estava em ressurreição. Ali daí, eles não conheceram Jesus, ficaram impossibilitados. Então, chegando lá ao partir do pão, Jesus foi expondo para eles muitas coisas no caminho e chegando, eles foram partir o pão e ao partir o pão, Jesus desapareceu. Foi quando eles perceberam que a pessoa com quem eles falavam era o próprio Senhor. Foi aí que eles disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Ó Senhor Jesus! Então, amado ouvinte, as Escrituras elas são a palavra de Deus. Mas se não há Jesus falando, se não há um canal de Deus que é usado por ele para falar agora conosco, o nosso coração não vai arder. A palavra profética, ela faz o nosso coração arder porque é o falar vivo de Deus para determinado momento.
Nós precisamos estar atentos, sensíveis para ouvir se falar de Deus, do Senhor, quando Ele vier por meio do seu profeta. Que o Senhor, amado ouvinte, nos dê um espírito sensível. Essa palavra do livro de Atos, nessa passagem, nós vemos a importância do falar vivo do Senhor, para dado momento. O anjo do Senhor, ele disse a Filipe, ele falou para Filipe abordar o etíope, um eunuco. Ele era um alto oficial de Candace, de uma rainha, e ele era o superintendente de todo o tesouro dessa rainha. Mas ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava lendo o profeta Isaías. Filipe então perguntou: compreendes o que lê? O eunuco prontamente respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? Daí Filipe explicou, anunciou-lhe a Jesus, e isso está baseado, amado ouvinte, em Atos 8. Daí, quando Filipe anunciou a Jesus, o eunuco creu em Jesus Cristo e foi batizado, recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele creu que Jesus é o Filho de Deus. Dali, quando ele saiu das águas, ao ser batizado, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e o eunuco não mais o viu. Daí, ele seguiu o caminho dele. O eunuco seguiu o caminho cheio de júbilo, alegre e contente. Então, amado ouvinte, quando a palavra, quando ela é falada de maneira viva para nós, ela faz o nosso coração arder. E quando tocamos nessa palavra, nós somos tomados de júbilo. Mesmo que nós andemos com a Bíblia, amado ouvinte, debaixo do braço o dia todo, se o nosso Senhor não nos der revelação, nós não teremos ajuda nas horas mais difíceis da nossa vida. Quando o Senhor fala conosco por meio do seu canal, o canal escolhido por Ele, daí nós recebemos essa palavra viva. E essa palavra viva nos concede poder, porque nós cremos nele. Louvado seja o Senhor, amado ouvinte. Agora, desejo para você uma ótima segunda-feira, um ótimo dia, que o Senhor abençoe você e toda a sua família e continue abrindo o seu coração e te dando sensibilidade para que você possa entender essas palavras e ouvir as palavras proféticas. Um ótimo dia e Jesus abençoe você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo.